Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? São 6 horas e hoje eu tô super animada com essa live. Tenho certeza que ela vai ser muito legal. Mas deixa eu primeiro me apresentar para vocês, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Belotti, eu sou nutricionista e eu venho falando aqui no perfil da Nutrir Educacional sobre abordagens não prescritivas dentro da nutrição, que são aquelas abordagens que não envolvem dietas restritivas e que trazem uma forma diferente da gente ver a nutrição. São muitas essas abordagens e eu venho falando sobre algumas. E hoje eu vou falar com uma pessoa muito querida, que é o João Motarelli. Vou esperar ele entrar aqui para a gente bater um papo e ele contar um pouco mais para vocês sobre o super currículo dele. O João Motarelli, ele tem uma super participação assim na minha jornada profissional, mas também vou esperar ele entrar para contar. E a gente vai falar sobre interocepção. Não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, se não ouviram falar, é só porque a palavra parece algo assim, talvez mais complicada, porque é algo que todos nós possuímos e é uma função que a gente depende para sobreviver. E a gente tem, todo mundo tem, mas a gente pode dar um jeito de... Olá, o João acabou de entrar. Vou chamar ele para entrar, peraí. Vamos lá. Vamos lá. E... Ei, Paty, tudo bem? Deu certo? Deu certo, tudo bem, e você? Eu tô bem também. Ah, então tá Vocês bom. estão me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem. Você também? É, eu também, Paty. Puxa Então tá bom. vida, tava ansioso e animado para fazer essa live com você. Ah, que legal. Eu tava falando agora, eu tava me apresentando e falando que estava sendo uma super honra para mim fazer essa conversa contigo, porque É, você tem uma participação assim enorme na minha jornada profissional, né? O João, eu tava falando para eles que o João, ele foi a primeira pessoa assim que me apresentou mais formalmente o Mindful Eating. Eu já tinha lido, ouvido falar, já tinha, enfim, estudado um pouco a respeito, mas na época da faculdade eu fiz um curso de Mindful Eating com ele, lendo uma extensão, foi lá em Campinas, foi. fui até pela Nutrir Educacional. Foi, exato, exato. Foi o convite da E Lu. Alô aí, ó. isso, exatamente. E aí foi quando eu fiquei assim, nossa, minha mente explodiu, porque eu sempre gostei de meditação mindfulness, já tinha uma prática de meditação, e pensar que eu conseguiria Aham. juntar isso com nutrição foi algo assim absurdo. Aí você tá me ouvindo bem? Sim, tô, Ah, então tá. tô. Daí eu fui depois atrás do João, eu fiz 2 grupos com ele. O primeiro grupo foi o grupo de Mindfulness para promoção de saúde, que foi um grupo mais geral, e depois eu fui fazer o grupo de Mindful Eating mais específico do protocolo Eat for Life. Então, o João é tipo meu instrutor, minha referência de Mindful Eating. Então, é um super prazer ter você aqui. E aí, com essa palhinha, eu queria que você... Imagino que a maioria das pessoas que está assistindo a gente já te conhece, mas que você falasse um pouquinho quem é você, do seu currículo, se apresentasse um pouquinho para as pessoas. Legal, legal. Ó, antes de me apresentar, deixa eu, né, só também compartilhar dessa experiência aí que eu tive com a Paty como aluna, né? Que foi muito interessante, assim, o quanto, né, naquele mesmo curso, foi em 2018, Paty, Nossa, só eu para nem... eu, Talvez eu antes, acho, não sei, mas foi por aí. poxa, né, a Paty, ela teve uma postura diferente em sala, né? A gente, que é professor, sente muito isso do aluno, né? E um engajamento e uma compreensão, né, muito aguçada de termos muitos novos que eu estava apresentando naquela hora para ela, né? E isso foi muito legal porque depois a gente acabou se encontrando nos grupos, né, Paty?
e foi realmente uma aproximação muito proveitosa, assim, né? Dava para sentir o quanto a Paty queria, assim, né? Aquela aprender aquilo, viver aquilo. E é gostoso a gente sentir isso, né? Olha o Vitor Machado aí. Fala, querido. E, e por conta disso, né? Quando eu recebi o convite de fazer a live com a Paty, né? Eu fiquei muito, muito lisonjeado, né? Porque dá para saber que essa energia que ela estava buscando, né? Ela está entregando de volta. E Ai, essa coisa de ser professor é isso, né, Paty? A gente tem uma trajetória, mas a gente quer compartilhar o que a gente aprende, né? E eu acho isso fantástico. Então, obrigado pelo convite. só um parênteses antes de você falar do seu currículo, eu sempre falo para todo mundo que uma coisa que você falou, e lógico que eu sempre falo que é você que diz isso, né? Que essa questão do mindful eating não é um conhecimento que a gente busca, né? É um conhecimento que a gente acessa. Então, se a gente não vive isso, aí a gente não consegue de forma alguma transmitir, né? Então é algo que a gente tem que viver mesmo, muito. É, é, é muito bom, Paty, muito Ah, bom, legal. Então, de conta fato, aí pra porque gente. é. E, ó, a minha trajetória com o Mindful Eating, ela acaba passando, né, também pela nutrição esportiva, porque eu tenho como graduação nutrição e educação física. Uhum. E eu fiz iniciação científica na Universidade de São Paulo, nas ciências farmacêuticas, e um dos projetos que eu tive, por conta da bolsa que eu tive durante a iniciação, foi um projeto com a Luciana Nishimura, da Nutri Educacional. Então, eu fui iniciação científica da Lu, né? E, e depois, quando eu comecei a atuar, né? Eu estava indo para nutrição esportiva, fiz iniciação com isso. Só que quando eu comecei a atender, eu sentia muito uma baixa adesão dos meus pacientes, assim, sabe? É como se eu sempre falo, né? Aquela palavra então, né? Então não vou voltar, então não tá dando certo, Sim. então, né? Não consigo, fiz 70%, eu perdi o controle. E aí, todas essas questões eu não consegui responder somente com esse, esse contato que eu tinha com a nutrição, né? E depois eu já entrei, fiz a pós-graduação em nutrição esportiva, que me ajudou bastante na prática clínica, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa para eu me conectar mais com o paciente e também para sentir que eu estava ajudando ele num nível mais profundo e de uma forma mais sustentável. Eu tô com. Os anos vão passando, né? Tô com 5 anos de formado. E aí, hoje eu falo assim, né? É engraçado, igual, né, a gente cresce e vê as pessoas depois fala, nossa, como você cresceu, né? E quando a gente é criança, fala assim, todo mundo fica falando isso pra mim. Aí é a mesma coisa. Aí eu tenho pacientes que eu atendi no meu primeiro ano de atuação na nutrição, e que eu atendi depois de 2, depois de 3, depois de 4. Então eu comecei a perceber o reganho de peso, a baixa adesão, a frustração, e fui eu que orientei. Tá. Porque antes eu achava assim, não, comigo é diferente, entende? Uhum. Eu vou cativar o paciente a um ponto de ter adesão. Mas se você for a pessoa mais legal do mundo, mas se você tiver, dependendo da sua abordagem, né? E principalmente a gente é muito treinado para isso, uma abordagem mais bioquímica, Uhum. você acaba não tendo adesão. Não é pessoal, é por conta da abordagem mesmo, né? E então eu comecei a meditar em 2014, né? Eu estava na faculdade ainda e tive uma experiência muito importante na minha vida por eu ter contato com formas de lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, em lidar comigo mesmo. É uma descoberta, né? Foi uma descoberta para mim. E essas transformações de dentro para fora, elas vão cativando as pessoas, né? As pessoas vão percebendo, você também começa a perceber as pessoas de forma diferente, e essas coisas não dá para desver, né, Paty? Não, Eu não sempre falo dá, isso, não ó. dá.
Você viu uma vez, meu amigo, acabou, Não não dá, tem já como era, não tem como voltar desver. atrás. É isso, o caminho é esse, você já sabe que é esse. É, você tem que ir agora. E aí a gente, essa reflexão, né, dessa percepção que eu tive, me ajudou muito a entender novos caminhos com a nutrição, como eu vim dessa base, né, da iniciação científica, já estava iniciando o meu mestrado e estava em paralelo, né, correndo com a especialização em nutrição esportiva, pós-graduação, eu comecei a buscar isso academicamente, né, como as práticas de meditação poderiam, então, trazer benefícios para a alimentação. E comecei a trazer isso para a minha prática clínica. Então, acho que a maior resposta hoje em relação a isso é a adesão. Eu tenho pacientes já de 4 anos, Uhum. já tendo há 5, né? O paciente mais antigo é de 4 anos atrás. Aí eu olhei sabe, a pasta assim, de retornos, né? Já passou de 40 retornos. Aham. E aí você fala assim, o que eu vou falar em 40 consultas com o paciente? Aí você fala assim, cara, para alguns vão ser 40 sessões, para outros vão ser 100, para outros vão ser 10, para outros vão ser uma. Cada um tem seu tempo, né? Mas Lógico. veja o quanto isso ajuda a gente a trabalhar o paciente num nível muito mais amplo e aprofundar mesmo, conectar esse indivíduo que está procurando uma boa alimentação a ver que, igual a Jan Josenbeis fala, né? A forma com que a gente come é a forma com que a gente vive. Quando a Uhum. gente muda a forma de comer, a gente muda a forma de viver. E Sim. é isso. Ponto. Essa frase resume para mim o que é Mindful Eating, a minha atuação. Não, É sem isso. dúvida. Não, super substituindo aquela do você é o que você come, né? Que acaba com a pessoa. Nossa, que insight, Paty. Ó, fazer um post, sabe? Você é o que você come. Não. Não é. Boa. Ai, que legal. Enfim, e aí essa trajetória me fez me tornar professor, porque eu quis ensinar isso. Eu estou finalizando o mestrado, tenho então os meus cursos de Mindful Eating, né? Cursos e supervisão em Mindful Eating para que os profissionais possam utilizar isso na sua prática clínica. Os cursos como o da que a Paty participou, que são os cursos de extensão, e sou professor de pós-graduação, né, de diversas pós-graduações. A Nutri Educacional é uma que eu leciono comportamento alimentar no esporte, Mindful Eating, né, na nutrição esportiva, e isso foi sensacional deles, porque, nossa, que alegria que é poder dar essa aula na nutrição esportiva. Eu dou essa aula assim com muito gosto mesmo. Ai, que E legal. aí, estou aqui, né? É engraçado, né? Antes da gente entrar mesmo no assunto, eu tava falando até numa outra live que eu fiz com o César Moraes, né? Que também dá aula na Eu, pós-esportiva, de como as pessoas acham que qualquer uma dessas abordagens mais de não dieta, menos prescritivas, tal, não combinam com esportiva, né? Como se fossem coisas é, opostas, assim. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se for então, para falar de esporte, não. É obrigatório você restringir, E na verdade não tem nada a ver, né? A forma como se come, né? Você tá trabalhando outras coisas, mas as pessoas acham que não combina, né? não acham que é uma maior acho que dúvida que as pessoas têm é assim, João, como? Como você trabalha com comportamento e esporte? Como você Sim, trabalha com mindful eating no centro esportivo? E porque a gente, quando olha, se a gente vier, né, com um olhar para como a gente é direcionado em relação à noção esportiva, é isso, foco, força e fé, uhum. suplementação, intensidade, né, enfim, tá pago. A gente tem Fibra todas essas grande, questões. essas coisas. É, e a gente tem várias influências, né, dentro, por exemplo, da prática esportiva, a gente tem, em sua minoria, atleta de fato. Então a gente vai Uhum. lidar com o praticante, a gente vai lidar com o cara que faz 2 vezes a semana, que faz 3, o cara que vai lá por questões estéticas, tem o cara que está lá com condições clínicas, mas atleta mesmo é uma baixa parcela. Então a gente está lidando com quem? Com uma pessoa que tem uma prática esportiva, né? A aula do E Botarelli foi muito boa, ele me deu Nutella.
Fala, o Felipe super participativo também, super gente fina. O Felipe, né? A gente fez, ele contou o meu segredo, né? Como que eu faço para agradar os meus alunos? Tipo, eu Por isso falo que umas todo mundo coisas fala lá e super bem depois dessa dou aula. no, tô numa aula do João, quando que vai ter, né? Por conta da Nutella. Aí eu falo, coloco uns slides lá, fico batendo um papo, falo, gente, come essa Nutella aí, dá nota 10 aí, dá certo. Com certeza. Ah, legal. E, e aí, essa coisa da nutrição esportiva e o mindful eating mostra pra gente, então, que a gente está trabalhando com uma pessoa que tem uma Uhum, prática esportiva. E eu falo assim, para resumir, de forma simplificada, né? É um ser humano antes de ser atleta. É um ser humano antes de ser um praticante. Então, a gente trabalha com o ser humano. O que vai mudar é que ele tem um ambiente, ele tem outras questões que influenciam a forma como ele se enxerga, ele tem outros pontos que vão influenciar o comportamento dele. Mas o, o central é isso, ele é um ser humano. Ele também precisa das mesmas necessidades que todos os outros. E perfeito. vão por aí, né? Não, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Não vira uma máquina de fazer exercício, né? Exato. Ah, legal. Exato. Eu tinha uma percepção, isso era bem real meu, assim, do tipo, se me procurou, é porque quer, sabe? Se me procurou, é porque está disposto a seguir o que eu falo, Sim. entende? Ah, e tenho certeza que Então, ainda tem. Que isso é normal, né? É uma coisa que a gente, eu acho que acaba pensando, principalmente no começo, acaba pensando isso, né? Essa coisa de assim, se isso, veio, então que faça, né? exato. Eu lembro claramente, assim, da minha comparação com médicos, tipo, ó, ele vai no médico, o médico fala e ele obedece, mas o Uhum. nutricionista, ele não segue. Eu tinha pensamentos assim. Eu tenho muitos colegas que pensavam assim também. E aí você fala assim, então não é só comigo, tem outras pessoas que pensam dessa forma. Só que aí eu comecei a perceber justamente isso, né? Que alguns pacientes voltavam, outros não, né? E que quando eu comecei a mudar a minha forma de trabalhar com isso, eu passei a ver pessoas que eram disciplinadas como pessoas hoje que são transtornadas, Uhum. né? Olha que Transtornos alimentares. é isso mesmo. E é isso, né? Então, essa minha ligação com a nutrição esportiva é também uma questão de responsabilidade mesmo. Porque eu acho que na nutrição esportiva, o que eu mais prezo é o que eu sempre falo em aula, né? Que eu uso até o termo, né? De Hipócrates, que é o primum non nocere, que é um dos princípios também da medicina, né? E ele fala primum non nocere, que é primeiro não cause danos. Uhum. Ou seja, se eu sou profissional da saúde, a pessoa minimamente tem que sair, né, do meu atendimento, pelo menos igual ela chegou, Sim. nunca menos. Uhum. Só que a gente sabe que, dependendo da conduta, da forma, da condução do profissional, a gente pode ser gatilho, Sim, despertar, né, questões do nosso paciente, influenciar ele de uma forma negativa, trazer prejuízo à saúde. sem A dúvida. gente, a gente tem também essa responsabilidade como profissional da saúde. A gente tem o ônus e o bônus da nossa profissão. Mas as pessoas às vezes olham só pro, pro bônus, né? O Mas, que, às que vezes vai até por receber falta dessa de profissão. saber, né, que isso é, às vezes Claro, nunca parou para claro, pensar que isso é possível, né? Não é nem claro, uma com ignorância certeza, mesmo com de não certeza. entender como isso pode acontecer. É, com certeza. O, na nutrição esportiva, eu vejo que ela se popularizou, por isso que eu vejo um pouco por esse lado da busca do bônus. Uhum. Todo mundo falando de suplemento, todo mundo falando de academia, era a profissão, né, mais procurada, ainda é a mais procurada, no meu ver ainda, né, acho que é muito popularizada a nutrição esportiva, o nutricionista esportivo, e é isso, né, então eu vejo que as pessoas às vezes acabam indo por esse sentido, mas precisa, né, o profissional da saúde, eu discuto muito isso, Paty, porque o profissional da saúde, ele realmente precisa ter uma compreensão muito clara do que é saúde. Uhum. E, e é aquele termo simples, biopsicossocial.
Tem um biológico, top. Uhum, Qual a conexão e integração disso? Que é o que a gente vai falar hoje. claro. Interocepção é isso. A gente consegue, a interocepção consegue mostrar claramente para a gente as características biológicas, psicológicas e sociais Uhum. do comportamento e de como as pessoas constroem, né, se regulam comportamentalmente em relação à sua saúde. Não, com E é certeza. isso, né? Eu vejo muito assim, já que nós estamos falando para nutricionistas, né? Como a gente, Uhum. obviamente que a gente está falando de pessoas que são especialistas em alimentação, mas não é porque você tem essa especialização que você tem que achar que a alimentação é a única forma da pessoa ser saudável, ou só mudar a alimentação é o que vai trazer saúde, ou a única coisa, o único Uhum. aspecto da saúde da pessoa é o alimento, né? Não levando em conta todo o resto. Que eu vejo muito isso acontecendo, né? Não, tipo assim, tem que comer dessa forma. Por quê? Porque é saúde. Sem parar para pensar nas consequências, em como a pessoa vive, qual é o histórico dela, enfim, todas aquelas outras coisas, Sim, né? isso. E É. também um foco talvez muito nisso, por exemplo, em performance na academia, em ficar bombado, em emagrecer, e muito menos na saúde em si, né? Também pode acontecer bastante. E aí eu sempre falo, vamos lembrar que a gente veio aqui para promover saúde, né? Em teoria a gente está aqui para Exato, promover saúde, vamos fazer isso, né? Vamos exato, fazer isso. exato, exato, exato. É. E tem esse outro lado também, né? Que é essa característica do não saber também que você Uhum. trouxe, né? A gente ainda tem uma profissão que é muito nova, Sim, né? sim, Uma ciência da nutrição que é muito nova. sim. Então a gente ainda está descobrindo muita coisa, né? E eu acho que é isso, tem muito ainda a se descobrir. Mas Sim, a gente com está certeza. caminhando para vários sim, caminhos novos, isso é legal. Eu acho que Sabe? caminhos muito É, bons. Tenho visto caminhos muito bons. é. Então vamos falar do que a gente veio falar. Ó, Combinar. deixa eu só Vamos falar lá. uma coisa, tem uma pergunta da Thaís. Eu tô pensando em fazer o Diga lá. seguinte, a gente falar um pouco e aí Deixa ela. depois, mais pro finalzinho, você responde umas perguntinhas, se alguém mandar, pode ser? Ah, tá bom. Você quer que eu anote as perguntas aqui? A gente pode ir Ou voltando depois a gente. depois. É? Tá certo? Tá bom. Vamos Você lá, então. sabe. Vamos falar de interocepção. Vamos. Conta um pouco o que que é. Na verdade, é um nome complexo para algo de todo mundo. Importante para nossa Exato. sobrevivência. Fala É um pouco. exatamente isso. Ó, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então eu não consigo falar e escrever. Tá, não. Fique Mas tranquilo. depois a gente volta. A gente volta, eu acho, Ó, eu caço. a interocepção é realmente algo que todos nós temos, né? A interocepção ela não é muito explorada dentro do comportamento alimentar e é um pouco até estranho isso, porque a interocepção ela é muito importante. A compreensão da interocepção ela é muito importante na regulação do comportamento, né? Em vários níveis, né? Tanto biológico, psicológico como social. Então, a interocepção é a nossa capacidade de perceber sensações corporais, né? E a interocepção, ela é diferente da propriocepção, né, que é a percepção do próprio corpo, né? E esses termos são facilmente confundidos na literatura científica e entre os profissionais também. Uma forma muito fácil da gente entender o que é interocepção é quando a gente olha para a nossa vontade de fazer xixi, né? É só, até me respondam aí, né, no chat aqui. Vocês pensam em fazer xixi ou vocês sentem vontade de fazer xixi, né? Então, a gente sente vontade de fazer xixi. Uhum. E é uma sensação, inclusive, desconfortável e desagradável, né? E essa sensação precisa ser desconfortável e desagradável. Porque se fosse uma sensação prazerosa, a Ninguém gente fazia não nada a iria respeito. ficar com ela. Ah, que delícia de vontade de fazer xixi. E só que por ela ser desconfortável, ela faz com que eu tome uma ação para justamente aliviar esse desconforto. E quando eu alivio esse desconforto, isso é recompensador, é prazeroso, né? É um alívio. Uhum. Então,
isso é uma regulação psicológica que vem, né, conectada, integrada com uma característica biológica. Por que biológica? Porque a gente tem terminações nervosas em diversos órgãos, por exemplo, o nosso estômago. E se a gente fizesse um exercício agora, a gente tomasse 1 litro de água juntos, né, de uma vez, Uhum. a gente não ia ter calorias, a gente ia ter só volume. E como a gente saberia que tem um grande volume no meu estômago? Porque ia ter uma sensação no meu estômago de que ele está muito cheio. Uhum. E é interessante porque essa sensação de cheio, ela é muito diferente de quando às vezes você passa muito tempo comendo e se sente cheio. Porque essa sensação com a água, por conta do volume, é uma distensão do estômago, ela vai trazer sinalizações por estes neurônios, para o meu sistema nervoso central, comunicando uma sensação que é específica e é desconfortável. É desconfortável, ou seja, pare de ingerir, né? Para você cessar o comportamento. E a gente já tem estudos de neuroimagem mostrando que buscar o alívio do desconforto é recompensador para a gente. Sim. Então, quando está muito apertado fazer xixi, você faz xixi, você tem essa recompensa. Quando você está cheio demais, desconfortável, e você para de comer, ai, que bom que eu consegui terminar de comer esse prato. Tem gente que não consegue jogar comida fora. Sim. E aí tem muita comida. E a pessoa está ali na guerra. Quando ela consegue, ela, graças a Deus, que não é mais confortável comer, né? Então, são sensações que regulam comportamentos. É como se a gente tivesse os nossos sentidos para a gente se instrumentalizar num ambiente que a gente vive, né? A gente tem o tato, o olfato, a visão. E as sensações corporais são formas da gente expressar as nossas necessidades, coisas que a gente precisa fazer para regular, né, as nossas necessidades fisiológicas. Ou seja, a gente consegue entender que a interocepção, então, ela ocorre como uma homeostasia mesmo, né? É como uma glicemia. Você tem uma redução da sua glicemia, você tem sensações de mãos frias, Sim. queda de pressão, uma visão mais turva, tontura. E você tem sensações corporais de baixa energia, né? Estou me sentindo mal. É uma sensação, né? Então, essas sensações, quando a gente consegue, então, um pouco de açúcar e carboidrato, a gente regula a nossa glicemia e aí a gente se sente melhor, né? Novamente, a gente se sente melhor. Você não sabe dizer, né? Falar, ah, tem uma glicose entrando na minha célula, que delícia. Não, você tem sensações corporais, né? Então, ocorre como uma homeostasia mesmo, né? E, portanto, ela tem essa função específica que é para ajudar a gente a se autorregular. Assim como a gente tem mecanismos biológicos, né, que regulam nossa glicemia, que regulam nosso anabolismo, nosso catabolismo, a gente também vai ter a interocepção ajudando a gente nesse processo. Perfeito. E por que você disse que é tão importante em relação ao comportamento alimentar esse entendimento? Ele é muito importante em relação ao comportamento alimentar, porque a fome, assim como a saciedade, assim como a satisfação, são sensações. Então, a gente sabe que cognitivamente, ou seja, pensando juntos aqui, a gente pode falar, o que é fome? Só através do nosso raciocínio lógico. Ah, fome é quando deu a hora de comer. Okay. É quando deu a hora de comer. Cognitivamente, a gente consegue falar o que é fome, entende? Sim. Mas se a gente questiona, como você sabe disso? Existe alguma sensação no seu corpo? Pode ser que sim, pode ser que essa pessoa identifique sensações na região do seu tronco, próximo ao seu estômago.
é uma sensação de fome? É. É no corpo que acontece. E isso é a interocepção. Então, através da interocepção, eu consigo identificar a minha fome e a nossa capacidade interoceptiva ela é tão aguçada que eu consigo distinguir o nível da minha fome. Numa escala que a gente coloca, pode ser trabalhada, os programas de Mindfulness trabalham de diferentes formas, a gente usa uma escala de 1 a 10, né, geralmente, sendo 1 totalmente sem fome, 10 muita fome. E a depender do seu nível da fome, você tem uma forma de pensar e uma forma de agir em relação à sua sensação do corpo. Sim. É uma regulação muito fina. Quem faz isso é a interocepção. Então, se a gente perde a nossa capacidade interoceptiva, nossa capacidade de perceber e usar as nossas sensações como forma de direcionar a gente a regular a nossa saúde, como, por exemplo, glicemia baixa, fome, come, regula a glicemia. A gente, quando perde isso, a gente vai perder a nossa capacidade de regular o nosso comportamento. Então, isso tem vários cenários que a gente tem de desregulação da nossa capacidade interoceptiva. Por isso que é muito importante a gente entender a interocepção, porque é a interocepção que fala pra gente o seguinte, ó, proteína induz saciedade? Induz. Carboidrato? Também. Gordura? Também. Mas, se eu perder minha capacidade interoceptiva, eu posso continuar a comer Sem saber que até eu tá não conseguir saciado. mais. Porque eu não sei mais quando eu estou saciado. Como que eu sei disso? A quantidade cognitiva, né? 3 colheres de sopa de arroz, 2 de feijão. Não é suficiente para a gente começar a comer e parar de comer. Então, por isso, essa é a importância desse E tema. eu sinto, você me fala, né? Mas eu percebo, no geral, que a maioria das pessoas perdeu essa. Lógico que não todas, mas essa coisa mais fina, né? De perceber mais os sinais do corpo de uma forma um pouco mais sutil do que a vontade de fazer xixi, obviamente, ou a super fome, ou a Claro. super saciedade, mas Sim. essa conexão mais sutil com o corpo, eu sinto que no geral as pessoas perdem, né? Porque quando eu falo sobre isso, sobre essa questão de fome, eu ouço muita gente falar que não faz ideia, ou não sei, eu não sinto fome. Não, você sente fome, né? Mas você não está associando o que você sente com ser fome. E eu sinto que muita gente tem perdido mesmo essa conexão, né? O que você imagina que acontece? É uma coisa que coisas que a pessoa viveu ao longo da vida? O que acontece para essa desconexão acontecer? Exato. Ó, a nossa ínsula, né? Ela é responsável, então a ínsula ela fica em uma região do nosso cérebro e todo o sistema cerebral ele tem o que a gente chama de plasticidade, né? Que é a capacidade desse sistema neural se adaptar a estímulos. Ou seja, assim como o nosso músculo cresce, diminui, né? Nossos tecidos corporais eles aumentam e diminuem, o nosso cérebro também faz isso através desse termo que chama-se plasticidade. Então, a plasticidade, ela mostra pra gente que a gente se adapta a diversos estímulos. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, se você nasceu numa ilha, sozinho, sem ninguém, não existisse ninguém nessa ilha, só você, e você está aí já por alguns anos, já é adulto já, você ia querer ser magro? Não ia querer ser nada, né? Você ia ser o que você é. Você ia querer sobreviver, Exato. só. Né? Então, a questão da necessidade para a magreza, a mudança do corpo, ela tem uma questão social. Esse é o meu apontamento. E como que de repente uma pessoa chega, né? Esse questionamento é muito frequente. Por que você quer emagrecer? Porque eu quero, né? Eu sempre quis. Ok. Se você estivesse numa ilha, né, há muitos anos, você ia querer ser magro? Não. Então a gente chama isso de internalização do ideal da magreza.
E assim como a gente tem essa característica psicológica por conta de influências sociais, eu passo a pensar, então a gente tem o social vindo para o, Uhum. né, pro psicológico. Eu passo a pensar a respeito de mim, né, de uma forma onde, caso eu não atenda ao padrão, não é somente a magreza, mas quase eu não atendo um padrão de beleza, eu posso ter sentimentos, experienciar sentimentos em relação a isso, de frustração, de fracasso, de medo, de ansiedade. E aí a gente tem então alterações biológicas. Por quê? Porque existem várias regiões do cérebro, né? A ínsula é uma delas que processa, faz parte do processamento da nossa imagem corporal. Então, os estudos de neuroimagem, eles já têm demonstrado alterações insulares, né? Nessa região, chamada de ínsula, demonstrando que essas alterações estão correlacionadas a justamente transtornos alimentares, né? Isso foi visto em grupos e populações com transtorno alimentar. Então, é isso, né? A gente está exposto ao ambiente, só de estar exposto a esse ambiente, a gente já tem mudanças comportamentais. E isso pode ter características psicológicas e biológicas envolvidas, né? Então, essa é a questão psicossocial em relação à Uhum. introspecção. Eu percebo, não sei se faz sentido, mas eu vejo também gente, e eu super me encaixo nisso, né? Ou pelo menos me encaixava, que Uhum. a vida inteira seguiu dieta. Então, assim, sempre comeu de acordo com algum, uma orientação, ou um papel, ou uma dieta que foi passado por alguém. Então, na verdade, até assim, o quanto que se come de almoço? Aí eu, por exemplo, tinha na minha cabeça, de almoço se come 3 colheres de sopa disso, um bife de tal tamanho, porque sempre eu busquei me alimentar dessa forma. E a forma que não era essa, era o contrário. Era comer um monte porque eu tava fugindo da, né? Tipo, comendo de uma forma muito mais compulsiva porque eu tava fugindo da dieta. Então eu sinto às vezes que foi um caminho difícil para eu conseguir começar a prestar atenção mesmo no meu corpo, porque eu não tinha noção. Eu nunca me alimentei pensando no quanto eu precisava ou não, né? Era sempre vinha de alguém que tinha me trazido um cardápio e eu comia daquela forma. Eu não sei se isso também é uma coisa que acontece muito com quem faz dieta tipo a vida inteira. É isso, Paty. É exatamente isso que acontece. E a neurociência, né, ela tem demonstrado isso. Isso foi uma descoberta muito grande, assim, para mim. Porque a gente sempre, né, ouviu dentro das ciências do comportamento que dessa relação que existe, né, da restrição poder ser ela é, na verdade, né, um gatilho para a compulsão alimentar. Aí você tem vários mecanismos psicológicos descritos já, a gente tem 6, 7 teorias, né, diferentes sobre como a restrição ela leva ao exagero na Uhum. alimentação. E aí a neurociência, que não tem nada a ver com a psicologia, quando a gente fala de revista, de artigo científico, né, é totalmente outro foco, outra pesquisa. O cara que estuda neurologia nunca leu aquele estudo da psicologia. Aí, beleza. Estudando isso, aí começa a aparecer assim, né? Estudos com neuroimagem, indivíduos, por exemplo, que fizeram dieta, Uhum. restrição alimentar, que o cérebro desses indivíduos, eles têm uma orientação mais externa do que interna. Aí as coincidências, né? Olha eu aqui já integrando minhas áreas. Aí lá no Mindful Eating tem um programa que é o Programa de Consciência Alimentar Baseado em Mindfulness, que é MBAT, MBIT. E a primeira sessão fala o seguinte: vamos cultivar a sabedoria interna e aprender a não usar somente a sabedoria externa. Sim. João, o que é esse negócio de sabedoria interna e externa, meu filho? Sabedoria externa é o que, né, a gente acaba compreendendo como as nossas escolhas mais cognitivas. Por exemplo, estou no supermercado. Para escolher o que eu vou comer, eu vou lá e leio o rótulo.
rótulo. Ah, tem tanto disso, tanto daquilo. Ah, esse é permitido. Aí eu vou escolher um outro produto lá. Ah, esse aqui tem açúcar, sei lá, simples, não é orgânico. Uhum. Tem que ser orgânico. Esse não pode, certo? Sim, sim. Essa é uma forma cognitiva, totalmente cognitiva. Só que nossas escolhas não são somente cognitivas, nós não somos tão conscientes assim, ou somente conscientes. Então, a gente começa a perceber que o cérebro sofre adaptações por conta dessa restrição. Ou seja, quando eu sou orientado mais a fatores externos, essas informações que eu sei sobre a comida, escolhas que eu faço de um modo mais consciente, né? Só que quando a gente vê adesão ao tratamento, recorrência de ganho de peso e outros fatores relacionados à saúde do indivíduo, o que a gente vê? Que os indivíduos não conseguem ter uma adesão, né, de determinadas restrições, ou a maior parte delas. Aí você vai olhar lá novamente na neurociência. E eles começaram a mostrar que existe justamente essa capacidade que fica mais externa desses indivíduos e menos interna, é porque esses indivíduos eles perdem a capacidade de utilizar os seus sinais corporais como forma de regulação, para começar a comer e parar de comer. Ou seja, existe uma influência da restrição alimentar psicológica, mas alterações também neurocognitivas, neurofuncionais. E faz com que, nessa perda da capacidade interoceptiva, os indivíduos já não saibam mais o momento certo de parar de comer, porque eles não sentem mais saciedade. Eles, quando sentem fome, às vezes o sentem quando ela está num nível muito elevado. Muito, muito elevado, quando já passou muito tempo de comer. Ou não sabem o que é fome e confundem a fome com a vontade de comer ou com o comer emocional. E isso acontece por conta da interocepção. Sim. Porque quando você sente ansiedade, você sente uma ansiedade em algum lugar do seu corpo. Uma sensação do seu corpo. Né? Eu Que tô com uma pode sensação, ser. mas não sei identificar. Claro. E as pessoas podem identificar isso como fome. Sim, claro. Então, tem vários artigos que mostram que isso é por conta dessa não capacidade de observar as sensações corporais e utilizá-las como forma de regulação. Então, tudo acaba sendo confuso, confundindo, né, muitas dessas questões. E aí isso vai afetar esse indivíduo. Eu falei que a gente ia responder as perguntas depois, mas é que a Jaque mandou uma pergunta aqui, ó. É possível não ter esses sinais por algum motivo ou o que ocorre é só a falta de percepção das pessoas? Isso. Bem o que você falou, né? Ocorre por conta desse motivo, mas existem alguns fatores também que fazem com que a gente não use a nossa interocepção, como a distração. E essa distração pode ser, vou dar alguns exemplos, né? Pode ser a distração de eu estar comendo enquanto eu assisto essa live, por exemplo, né? E aí eu não consigo perceber a minha saciedade. Não porque ela não existe, mas porque eu não levo a minha atenção de uma forma intencional, de uma forma consciente, para perceber. É o suficiente? Porque se eu não trouxer minha atenção para cá, pelo prazer em comer, vai ser até quando acabar o pacote. Sim. É a pipoca do cinema, né? É a pipoca do cinema. E tem estudos mostrando que quando a gente come com a mão não dominante, essa pipoca do cinema, a gente come menos. Olha que louco. Come mais consciente, né? O piloto automático, a distração, o mindless, né? Que é chamado, é isso. Isso tira a minha atenção dessas questões importantes. E a gente tem a distração, a gente pode ter o que a gente chama de... eu não vou nem pronunciar em inglês, que é difícil para eu pronunciar. Eu não sei como pronunciar direito, sabe? Fica meio caipirês, assim, quando explica, né? Mas é um termo onde a gente é meio que anestesiado de tanta coisa que a gente está sentindo, né? É como se... eu não sei, né? Espero que vocês nunca tenham passado por isso, mas quando tem um acontecimento muito intenso, assim, tipo, bateu o carro, aí você acabou, parece que nada aconteceu, você tá tranquilo, numa boa, e aí passa um tempo, meu Deus, eu bati o carro. E aí você se dá conta. Esse é o termo em inglês, que eu não vou pronunciar, mas é esse anestesiamento
de não percepção das sensações, porque às vezes está muito aflorado, então Uhum. parece que desliga o mecanismo, aí o sistema. E depois isso vem com muita força, né? E pode ser a distração, pode ser essas características emocionais, mas a gente tem aí teorias da própria biologia, agora a gente integrando a biologia, mostrando que quando a gente tem um processo de resistência à ação da insulina, a gente vai ter inflamação de baixo grau, alterações de mecanismos importantes de sinalização celular, e Uhum. essa sinalização, né, é a que também vai sinalizar fome, saciedade, prazer em comer, e sem essa sinalização que está alterada por conta dessa resistência à ação da insulina, então principalmente o que acontece é um aumento, né, da fome, ou qual que é o termo? Agora me fugiu o termo na cabeça, mas eu vou lembrar. Autofagia. Uhum. Autofagia. Os indivíduos ficam autofágicos, ou seja, o indivíduo que parece que está com fome o O tempo tempo todo, inteiro. Uhum. o tempo inteiro, por conta dessa sinalização, dessa alteração dessa sinalização celular, que ocorre por conta dessa resistência à ação da insulina. Uhum. E por conta disso, esse indivíduo ele parece ter a sensação muito, né, frequente de fome, e quando isso acontece, a saciedade ela é sinalizada com muita dificuldade, com muitas alterações. E então esse indivíduo ele tem a tendência a sempre começar a comer, mas nenhuma facilidade para parar de comer. E não é aí a gente já entende, né? Não é falta de foco for fé, né? São Dúvida. alterações de Nenhum mecanismos desses biológicos. casos, né? Exato. Nenhum desses casos. Desses casos, né? É, Mas aí a gente já eu acho que integra. agora, na verdade, o pessoal tá bem assim, bom, tá bom, né? Mas dá para mudar isso e dando para mudar, né? Dando para exercitar isso, como que a gente, como Nutri, pode ajudar, né? Porque. Claro, claro. É, dá para mudar, porque a gente tem, então, né, diversas formas de modificação do sistema neurocognitivo, né? Eu vi que a psicóloga Eliane comentou sobre a TCC. Uhum, A TCC, assim como outras abordagens da psicoterapia, assim como algumas formas dentro do que a gente chama de terapeuta nutricional, né, pode aplicar como um aconselhamento nutricional, a abordagem não prescritiva da alimentação, abordagem inclusiva do peso, a gente tem várias abordagens, né? Isso modifica, né, esses sistemas neurocognitivos, esse sistema só um parênteses neurofuncional. para se alguém não sabe, que ela falou a TCC é terapia cognitivo-comportamental. Ah, obrigado. Eu sou a nerd da conversa. Brigadaço, porque eu falando Tá. TCC assim como se fosse minha BFF de todo mundo, né? Ah, TCC, gente. Tipo, TCC É porque daquele... tem muito estudante também. Eu acho que ouve É, TCC começa a dar palpitação, tipo, sabe? é, pois é. Porque eu acho que, então, TCC modifica muito os sistemas neurocognitivos, né? Tanta ansiedade que o seu sistema se adapta a essa tanta ansiedade que você passa no seu TCC. Sim. Tudo, né? A gente se adapta. E é isso. O TCC, então, essas intervenções, elas também são responsáveis por alterações desse funcionamento, mas a gente tem aí vários estudos aí, estudos muito robustos e muito legais. Tem estudos em revistas muito importantes, como a própria Nature Neuroscience, né? A gente tem uma revisão mostrando a capacidade de mudança desses sistemas através das práticas de mindfulness, de atenção plena. Uhum. E isso também vale para mindful eating, porque quando a gente tem mindful eating, a base de mindful eating é mindfulness. Então é como se a gente tivesse, né? A gente precisa de estudos com mindful eating ainda mostrando alterações de imagem, a gente não tem, mas a gente consegue extrapolar em pequeno grau para o mindful eating também, né? Então essa é uma forma da gente poder trabalhar com os nossos pacientes e a gente atuar em vários níveis, né? Vários níveis em que sentido? Mudando a comida, então a gente tem, né, falta de nutrientes que levam à depressão, mas a Sim. gente tem também a forma de pensar que pode ser desenvolvida através de crenças, né? Sistema de crenças ao longo da vida, por N motivos, que podem levar esse indivíduo também à depressão e ansiedade. A gente tem uma relação muito forte entre fazer restrição
e depressão e transtornos psiquiátricos de um modo geral, né? Então aí a gente consegue ter abordagens que conseguem reverter esse processo, né? Uhum. Como psicólogo, como nutricionista, como médico, cada um vai ter seu, claro, seu código de ética bem definidinho, cada um no seu quadrado, né? Tá. Mas existem várias formas de trabalhar com isso. Agora, assim, pensando em pessoas que de repente não têm uma super alteração nessa Uhum. interocepção, que tenham uma certa dificuldade por qualquer motivo para entender um pouco os sinais de fome e saciedade. Tem algumas coisinhas mais práticas que a gente pode fazer, como Certeza. nutricionista, claro, quando a gente percebe que isso pode ser uma questão, ou mesmo alguma forma de monitorar. Eu até vou aproveitar e fazer um parênteses, né, para fazer o jabá, que Manda ver, manda ver. você falou sobre a escala, né, de fome. Esse cara. Eu fiz em parceria com a Natura Educacional, é um modelo de diário alimentar. Quem não baixou ainda, tem o link na bio daqui da Natura Spoiler. Educacional para você baixar. Exato. E um desses modelos é exatamente para a pessoa dar uma monitorada e dar uma nota, né, para fome antes e depois de comer, que é uma coisa que é possível de monitorar, de repente, até tem uma escala lá para a pessoa seguir. Então, tem quem quiser baixar para usar para os pacientes, tem ali no link da bio da Nutri. Mas fora esse modelo incrível de diário alimentar, tem coisas que a gente pode fazer na prática com o paciente, isso mesmo, para monitorar ou de repente para Sim, alterar, quando não são grandes alterações, assim. sim, sim. Acho que em todos os níveis, com pequenas ou com grandes alterações, as formas vão ser acaba sendo similares, assim. O Uhum. diário é uma prática muito comum para mim, eu uso o diário com muita frequência como forma, né, das pessoas se conectarem mais com essa fome física, porque o diário, ele acaba sendo uma prática de consciência. Sim. O que eu comi, certo? Aí eu vou ter que depois anotar o que eu comi. Só que, por exemplo, pode ser que eu tenha comido super distraído. Então, naquela hora eu não estava tão consciente que eu estava distraído comendo. Comi. Aí depois, na hora de anotar, eu falo assim, nossa, comi rápido, né? Caramba, 5 minutos para comer aquilo. Não sei. Vou anotar. Aí, enfim, muitas coisas podem surgir através desse diário, pela essa tomada de consciência. Uhum. E, inclusive, da fome, né? A fome, eu gosto de trabalhar e eu ensino os meus alunos, meus supervisionandos, né? É sempre a usar dessa forma, usar uma escala de 1 a 10, onde 1 é totalmente sem fome e 10 é o máximo de fome possível. E a gente divide essa escala de 1 a 10 em 3 grupos, né? O grupo sem fome, o grupo com fome e o grupo com fome excessiva. Uhum. Ou seja, é como se de 1 a 4 fosse sem fome, passou de 4 até 7 é fome, acima de 7 é tipo morto de fome. E por que eu faço dessa forma? Porque quando a gente está morto de fome, a gente quer comer urgente, a gente quer comer comida palatável, nosso comportamento fica inconsciente, porque a gente tem alterações do sistema neurocognitivo. Então a gente consegue falar: nossa, estou com muita fome, comi em excesso, porque estava com muita fome. Sim. Tem alguma coisa errada comigo? Tem. O que eu tenho? Fome Fome. para comer? É isso. Muitos casos, muitos Sim. casos. Tipo, tem compulsão alimentar. Vamos entender. Nossa, acho que você estava com fome. Sim. E é isso, um corpo faminto, ele é um corpo que quer comer. Uhum. Então a gente precisa alimentar esse corpo para ele deixar de ter esse comportamento de escassez, de que precisa sair comendo o tempo todo, em qualquer situação, né? E é um corpo que está muito faminto, né? Bom, aí, quando as pessoas começam a perceber que a fome, né, que é uma fome sutil, muito sutil, que é um vazio, é Uhum. uma fominha, né? É fome, as pessoas falam assim, nossa, mas isso aí pra mim não é fome, não. Não, isso aí, isso aí é quando eu como uma paçoquinha, Sim. é quando eu como uma castanha do Pará. Tá, aí passa 3 horas, você vai estar como de fome? Uhum. Verde de fome, azul, você vai estar do avesso, vai ter que matar a pessoa na sua frente. Você vai estar com muita fome. Então não dá para enganar a fome. Não tem Uhum. como, não tem forma. A gente, biologicamente, tem muito mais, muitas vias
de fome, que sinalizam fome, muito mais vias que sinalizam fome, do que vias que sinalizam saciedade, por Uhum. exemplo. Então é isso, o ser humano, ele foi evolutivamente desenhado para comer. É sobrevivência e a gente tem mecanismos que sempre vai fazer com que a gente coma. E a sinalização da fome é uma forma de motivar a gente a comer. Quando a gente está com 10 de fome, a gente fica bravo, a gente fica irritado. Sim, sim, fica Evolutivamente é tipo, meu, desconfortável. você precisa matar, cara. Você não vai matar um leão falando assim, ai, que bonitinho, vem cá. Você vai estar com raiva. Você vai Uhum. estar. Então é isso, né? A gente tem, então, um sistema que, com fome, está liberando um monte de grelina. Você vai ter a interocepção, que está te trazendo uma sensação de fome. Uhum. Você tem alterações psicológicas, porque você tem alteração do seu estado de humor, né? E isso pode ter uma influência em um papel social. Evolutivamente era para que você pudesse caçar, garantir o sustento da sua família ali, do seu ambiente. E atualmente pode ser assim: estou morrendo de fome, mas como eu não posso comer, Uhum. eu vou comer este canapé com uma Sim. folha de pepino e é isso. Matei minha fome, né? E aí, tipo, não matou a fome, não tem como. Daqui a pouco você vai comer o dobro, você vai É, descontar em outras coisas, você vai ficar mal-humorado, você vai interagir com as pessoas de uma forma que você não vai estar confortável, não vai estar bem. é. E é isso, né? Tem muito relato assim de paciente que fala assim, nossa, eu começo o dia super bem. Então, café É, da manhã, nossa, eu como super equilibrado, no almoço, como equilibrado. Só que daí chega no jantar, eu como uma tonelada. Daí você fala assim, não, mas peraí, olha, você acha que você comeu equilibrado, mas na verdade você comeu pouco. A hora que chegou no jantar, você não comeu o suficiente, né? E a pessoa fala, não, mas eu comi certinho. Eu começo o dia certinho, chega no jantar. E aí você vai olhar e você fala, gente, você comeu isso porque você estava com fome. Não tem como isso que você comeu ter matado a sua fome, né? exatamente. Isso é muito clássico também, Paty, muito clássico. Essa desconexão com a fome, ela muda muito o nosso comportamento. E uma das formas mais fáceis, talvez didáticas, de lidar com a fome é a interocepção. Né? É justamente a gente olhar para as sensações do corpo para ajudar a gente a entender se realmente é fome. Porque quando a gente tem uma sensação física, a gente consegue diferenciar ela de uma sensação emocional. Sim. Então, mapeando a fome física, eu tenho como base o que é fome física e por que que não é uma vontade ou uma fome emocional. Uhum. E assim a gente consegue direcionar melhor os comportamentos, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha autorregulação, né? Ou seja, eu como agora, eu não como agora, é fome física mesmo, meu corpo está precisando se nutrir, ou eu estou querendo descontar as emoções aqui na comida, e isso vai criando consciência. É, Então, até para a se ela optar interocepção por é o que ajuda. comer, ela pode até optar por comer, né? Ah, isso aqui é uma fome emocional, mas eu vou comer, mas pelo menos é consciente, está fazendo isso com consciência, né? Exatamente, exatamente. Gente, nós temos 2 minutos, agora que eu vi. A gente vai cair, a gente vai voltar. A Vai gente fala responder todas as muito, eu perguntas. acho, sabia? A gente pode voltar depois, Tati? A gente pode Pode, voltar. pode, pode. Então, ó, a gente vai encerrar, mas a gente vai voltar. A gente Fica pode todo mundo começar a aí, responder. ninguém sai daí. Eu vou encerrar e vou Exato. entrar de novo. Peraí. Boa. Voltaremos em Fiquem instantes. aí. Tem surpresa após o intervalo.